Vamos lá, fazer rapidinho aqui, uma reflexão sobre o jogo de ontem, São Paulo e Corinthians. Dos lances polêmicos, eu não vi o lance da mão, né, que parece que tocou na mão do jogador do Corinthians após uma defesa do Cássio, enfim. Esse lance eu não vi, não prestei atenção, então não vou opinar sobre ele. Em relação ao gol do Caleri, nada a marcar, nada a marcar. Apesar de que da maneira como o juiz interpretou, que para mim foi totalmente errada, equivocada, o gol não aconteceria, porque ele apita a falta antes. Eu acredito, inclusive, que foi por isso que não foi pro VAR. Ele já tinha apitado, a bola quando entra, o jogo já estava parado, né? Mas não teve nada ali, não sei da onde que esse juiz inventou, que teve falta de ataque, né? Eu vejo ali uma disputa de bola comum, no ar, em que o Caleri leva uma vantagem. Se a gente observar como é feito o futebol na Europa, né? Como apitam os jogos na Europa ou Copa do Mundo, por exemplo, normal. Não aconteceu nada, uma disputa de jogo em que o Caleri, o atacante no caso, levou vantagem e a vida que segue. Já em relação ao pênalti, é assim, eu, juiz, se fosse a favor do São Paulo, não teria dúvida, apitava o pênalti, sem dúvida nenhuma. Mas é que eu disse para uma amiga minha, eu não vejo nada absurdo em você não apitar. Por quê? Vamos lá. O Rafinha, ele empurra o jogador do Corinthians para causar o pênalti? Não, né? O jogador do Corinthians, então, ele cai sozinho? Também não. Ele cai em consequência de uma disputa de bola, em que o Rafinha com certeza usa mais força, leva vantagem na força, e o rapaz, não lembro o nome dele, já estava em velocidade com a bola, acaba se desequilibrando, caindo. Então, assim, há juízes, há pessoas que vão ser a favor de apitar pênalti, outras não. Para mim, as duas estão corretas, porque é um lance claro de interpretação. Se você interpretar que numa disputa de bola você tem que usar a mesma força que seu adversário, por exemplo, você deve marcar pênalti nesse lance. Se você acha que para ocupar espaço você pode usar a força do seu corpo sem que isso cause, sem que você atropele o outro, sem que você jogue o outro, ou seja, você ocupa um espaço com força em que você impede o outro de ocupar esse mesmo espaço. Se você achar que isso é falta, você apita. Se você achar que não, como eu acho que não, você não apita. Só que eu acho que é um lance que dá pelo menos para discutir. Porque o jogador, ele não cai sozinho. Ele cai em razão da disputa. Então, quem quiser marcar pênalti, que marque. Quem não marcar também não comete nenhum erro, na minha opinião. Mas o juiz, para mim, tinha obrigação, lógico, depende do VAR também. O VAR pode ter entendido os três, né? A mesma coisa que ele. Mas é lance que poderia pelo menos ir pro VAR, né? Ele poderia ver em câmera lenta, tudo direitinho. Se absteve disso, o VAR também provavelmente não chamou. Ele estava mais ou menos perto do lance quando apitou. Agora o lance do Caleri não dá. Não dá. Se for marcar falta da maneira como foi, você não tem mais gol de cabeça em Copa do Mundo, nem Superliga da Europa, nada disso daí. Pode parar gol de cabeça porque não vai ter mais. O próprio Palmeiras, aquele zagueiro. Caramba, também esqueci o nome dele. Que é acho que é paraguaio lá, que tá sendo bem falado, tá jogando muito mesmo. Inclusive no país dele, tá todo mundo. Gomes, né? Acho que é Gomes. Ele é um cara que ele sabe usar o espaço, usar o corpo para fazer os gols de cabeça. Ele ocupa o espaço dele e abre o braço. Ele não está empurrando alguém. Ele está aumentando o espaço do próprio corpo dele, né? Isso para mim não é falta, não é nada. Jogadores antigos, exemplo melhor de todos. Olhem o gol do Pelé, se eu não me engano, no final da Copa de 70, que é um gol de cabeça. Ele faz a mesma coisa, ele sobe e coloca o braço tanto para se defender como para ganhar mais espaço e faz o gol. O juiz não dá nada. É que o Fagner no lance cai, mas se você olhar o lance em câmera lenta, enfim, não acontece nada, não é falta aquilo. Isso é lance normal, normal.
E aí o juiz inventou de apitar falta antes de terminar o lance, né? Porque se sai o gol, ele era obrigado a olhar no VAR. E como ele apitou falta antes, a bola estava parada, acabou entrando, não foi gol. Se olhar tudo, olhar o jogo inteiro, eu acho sim que o juiz prejudicou o São Paulo de maneira deliberada, né, com vontade de que isso acontecesse, e deveria pelo menos aí ser suspenso ou nem apitar mais o brasileiro, não está preparado ainda, né? Mas o lance do pênalti, que deu muita polêmica, para mim não é tão polêmico assim. Ele é polêmico porque ele não é. Eu não consigo ver, na verdade, uma coisa assim determinante, né? É ou não é. Eu acho que dá margem sim para discutir, e alguns vão dizer que sim, outros que não. Inclusive, usa-se muito esse critério quando vai avaliar um lance dentro da área, né? Se fosse fora da área, daria? Talvez daria. Para mim, foi um lance que um usa mais força que o outro, ou seja, ganha a jogada, ganharia, né, no caso, a jogada usando o corpo, né? Porque um foi mais mole que o outro. Para mim é isso. Só que, se olhar pelo lado do lance ali, pelo lado do jogador do Corinthians, ele já estava com a bola e ele não cai sozinho, ele cai em razão da disputa. Então, se apita pênalti para mim, eu não vejo nada de anormal, como se deixar o lance correr também, para mim, normal. É uma disputa de bola em que um jogador levou vantagem em cima do outro por conta da força.